dessa live com você, com vocês, né? Porque estamos todos aí conectados, né? E mais uma vez uma manifestação nossa que deu certo, né? Sim. A gente resolveu, Lisa, vamos fazer uma live? Eu falei, vamos, me aguarde um pouquinho que eu tô corrido, mas nós vamos organizar. Sinal, e aí eu falei com ele, sinal que estamos aprendendo, né? Não, eu falei com você ontem, eu falei, olha, amanhã tá bom, então dava para você e para mim, né? Então foi super rápido, assim, a gente programou essa live aqui de última hora. Então, Wagner, conta um pouquinho de você, da sua história, e daqui a pouco a gente começa a compartilhar nossas experiências. Maravilha! Hoje eu sou instrutor de Theta Healing, que é uma técnica terapêutica, a qual a Lisa também é instrutora. Como eu chamo hoje, é a nossa técnica mãe, é o coração, né? De lá viemos e permanecemos, mesmo tendo nós ramificado outras técnicas, mas a técnica mãe é o Theta Healing. E com relação à manifestação... Que expandiu a nossa mente para que a gente conseguisse entender muitas outras coisas, né? Exatamente, justamente. E a manifestação é um dos tópicos muito famosos, né, dentro do Theta Healing. E aí foi justamente a técnica que a gente mais se aprofundou e nós acabamos trazendo outras vertentes, outras ferramentas e outras variáveis para somar a essa técnica tão maravilhosa no que diz respeito à manifestação. É importante, Lisa, você colocou muito bem aí que nós estamos, né, manifestando. A nossa vida é uma manifestação. O tempo todo. Por isso que eu falo para as pessoas, parem para prestar atenção nas coisas que você queria e hoje você tem. Ou os seus pensamentos, né? Tá sempre manifestando. Travou, parece? Peraí, voltou. Um probleminha aqui, agora abriu. Então, Lisa, é muito importante isso aí. Hoje, como você colocou aí, né, até me apresentando, agradeço muito. Nós temos um livro, o qual o título é Prosperidade Cai do Céu, onde nós trazemos justamente um método para a manifestação, com técnicas que nós já trouxemos do que a gente fazia e também acrescentando, como eu falei aqui anteriormente, outras ferramentas. É muito importante, a gente vê muito nas técnicas de manifestação, depois nós vamos aqui abrir mais para vocês entenderem. É muito interessante porque dentro não só do Theta Healing, mas de várias outras técnicas que também trabalham com esse tópico de manifestação, nós vemos um trabalho fantástico, maravilhoso, muito eficaz, e eu notei um pequeno detalhe. Conte. Que foi justamente onde eu procurei me aprofundar e trazer esse leque, né? Essas peças que faltavam para fechar esse quebra-cabeça. Que era justamente o seguinte, a pessoa, ela chega para fazer uma manifestação, ela faz todo o processo, porém, ela vai para o dia a dia, para a vida, para a rotina dela e acaba se afundando, acaba, como a gente diz, né, como eu falo sempre, acaba se sujando. É como você pegar uma pessoa, a pessoa chega para você para fazer um processo de manifestação, você faz todo o processo, faz sessões, faz uma limpeza, faz todo o processo ali, todo o passo a passo, ou seja, a pessoa chega, você dá um banho nela, ela está deitada na lama, chega para você, você dá um banho nela, ela sai, deita na lama. Sai brilhando. Aí acaba não acontecendo. E foi aí que nós desenvolvemos, eu posso dizer que um guia prático do que a pessoa deve fazer também na sua vida do dia a dia, né? Além do processo de manifestação. E o que a gente trouxe também, as ferramentas que nós trouxemos, serve para potencializar esse processo convencional da manifestação. É como a gente pode exemplificar aqui na sua área, né, principal, que é a nutrição.
A pessoa chega lá e você passa o cardápio para ela, né? Analisa e passa o cardápio para ela. E pode também suplementar, que vai potencializar. Se a pessoa quer emagrecer, por exemplo, você pode também sugerir uma atividade física que vai potencializar. Então, tudo isso aí potencializa, desde que esteja andando na mesma direção. Do que a pessoa quer. Isso. E aí, pior é que tem muita gente que quer emagrecer entre aspas, né? Mas tem muita coisa ali no subconsciente que não deixa. Teve uma paciente minha que falou assim, Liz, eu consegui emagrecer, mas na hora que eu fico magra, eu olho pro espelho, não sei, vai acontecer alguma coisa e aí eu volto a comer tudo de novo. Né? Então, assim, existem crenças, né, ali subconsciente está sempre sabotando isso. E tem coisas que a gente quer na nossa vida, mas às vezes quer porque o pai quer que a gente consiga, ou para se sentir bem no meio dos amigos, que na verdade não é aquele desejo sincero e profundo do coração. Eu falo assim que minha mãe sempre me disse uma coisa que hoje em dia, assim, eu lembro sempre faz muito sentido, que desde criança ela sempre falou, quando chegar no seu coração, vai ser seu. E é realmente... Que coisa linda, Lisa. Sempre falou isso, vai ser seu. Porque tem coisas que a gente quer, mas não é um querer da alma, né? É o querer para estar aceito, se sentir seguro. E realmente, quando a gente quer, a nossa alma quer e deseja aquilo, tudo isso chega até a gente de uma maneira mais leve, né? Mais fácil. Então, sensacional. Inclusive, nós já conversamos há um tempo, eu me recordo, justamente disso, né? Como seria diferente todos os processos, em todas as áreas, em todas as profissões, se os profissionais tivessem um conhecimento, né? Mesmo que fosse básico, sobre esses processos. Você vê aí o tanto que é interessante. A pessoa chega para você e você já consegue detectar essas questões que poderiam sabotar todo o processo, né? Não é só a nutrição. Eu falo, tem que trabalhar alguma coisa aí, porque senão a dieta só não vai adiantar. Então o Theta, ele me agregou muito nesse olhar além, né? De entender a pessoa além do que às vezes pegar uma dieta, dela querer fazer alguma coisa. Então, tem coisas que a pessoa quer conscientemente, mas tem muita coisa inconsciente que agora não posso, né? Desde às vezes, por exemplo, a pessoa quer um emprego, né? Às vezes bem remunerado, mas às vezes tem que mudar de cidade, mas aí no fundo não quer porque vai se afastar da família, né? Então tem coisas que podem impedir essas manifestações nossas. Por isso que é importante a gente estar bem sincero com a gente, trabalhar as nossas crenças ou procurar alguém que ajude realmente a olhar por que isso não está dando certo na minha vida, né? Ótimo. Voltando só um pouquinho aqui, eu gostaria de passar o meu conceito de manifestação, porque nós falamos aqui que nós estamos manifestando, nossa vida é uma manifestação, e eu desenvolvi um conceito pessoal, né, um conceito meu do que é manifestação. A manifestação, no meu ponto de vista, ela é a arte de materializar os nossos sonhos, tá? E você trouxe muito bem o tema da live, que é justamente esse. E eu faço uma analogia, eu até trago ela análoga a uma arte-ciência, porque a manifestação, quando nós tomamos consciência dela, a gente pode aprendê-la e desenvolvê-la como a gente desenvolve qualquer outra ciência, qualquer outra matéria, física, matemática ou qualquer outra coisa. Quanto mais pratica, mais artista nós nos tornamos. É como um artista. Eu estava até engraçado, eu vi uma pessoa agora há pouco tempo, essa semana, fazendo malabarismo, e assim, de olhos fechados e tal. Para quem está de fora parece simples, né? Mas aquilo foi desenvolvido. Ela não nasceu e veio uma fada com a varinha mágica e tocou nela e a transformou naquele artista, né? Nós, a mesma coisa. Nós temos esse poder, nós temos essa condição, porém, primeiro, nós não sabemos como. E segundo, nós não praticamos.
Porém, quando nós descobrimos o como e passamos a praticar, aí nós nos tornamos os artistas da manifestação. É como se nós tomássemos a rédea da nossa vida. A gente controla a nossa vida e não a vida nos controla. Isso, né? Já deixa a vida me levar, deixa eu ver o que acontece. Aí você está à mercê do todo, né? Por que não tomar as rédeas da própria vida? Foi isso que me trouxe muito o teto, desde a primeira vez que eu fiz, é o meu primeiro curso, né? Que eu falei assim, gente, pronto, é como se meus problemas ali tivessem soluções. Que agora eu sou o dono da minha vida, tem coisas que a gente vai aprendendo que a gente precisa trabalhar e que eu consigo manifestar, né? Exato. Deixa de ser a mercê de todo mundo. Justamente. De ser refém, de ser vítima. De ser vítima, de ser refém. E você colocou uma questão muito interessante que eu venho também aprofundando muito, que são as mensagens subliminares que, sem perceber, vão programando, né? Você que para quem não sabe, a Lisa é piloto de avião. Pois é, de mais acrobacia, inclusive, viu, gente? Então, eu faço muita analogia com o piloto automático, né? A gente programa o piloto automático e o avião toma o caminho sozinho. Nós somos a mesma coisa. O nosso subconsciente é o nosso piloto automático. E tudo que a gente ouve, sente, né? Isso vai programando o nosso piloto automático. Tem até aquela música, né, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Exatamente. O problema é que a gente não é consciente do que tem no inconsciente, né? Aí a vida vai levando de qualquer jeito. Vai levando, e a gente vai brincando, vai cantando, vai rindo. Às vezes toma uma bebida alcoólica que abre ainda mais, e a gente vai absorvendo essas coisas e vai deixando a vida levar. Agora, quando nós tomamos consciência, aprendendo a manusear essa arte de manifestar e colocamos em prática, realmente é uma coisa até a gente fazer inacreditável. E eu coloco esse termo aqui, inacreditável, porque alguns termos nós temos que tirar da nossa vida antes de manifestarmos. E um deles é o impossível. Não existe nada impossível. A gente Outra coisa que o Teta me trouxe, né? Fez assim, ó, abriu minha cabeça para diversas possibilidades, infinitas possibilidades. Sabe quando você está caminhando para um buraco e parece que você não vê saída, parece que sua vida é aquilo ali, pronto, acabou. Você não consegue enxergar. E aí, de repente, você enxerga infinitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades de manifestação. Exatamente. E é muito interessante quando nós às vezes, é interessante mais, porque às vezes, quando a gente fala em manifestação, as pessoas não têm noção do que é isso. Manifestar é você realmente falar, eu quero tal coisa, eu tenho tal coisa, e a coisa acontece. A coisa acontece. Eu fiz até duas anotações aqui, que me veio aqui agora, que é bíblico, né? Orai e vigiai. Vigiai os nossos pensamentos, né? Porque nossos pensamentos, as nossas intenções estão sempre manifestando e atraindo aquilo para nossa vida. Então, tem coisas que a gente tem consciência que a gente quer, mas tem coisas que inconsciente a gente está emitindo, reverberando para o universo, né? Então, por isso que tem essa fala, né? Orai e vigiai os seus pensamentos, porque nossos pensamentos são como frequências que ressoam. Cada um, frequência do amor, vou ressoar com coisas amorosas. Se você está na raiva, está na falta, mais coisas da mesma frequência você vai se conectar. E aí, outra que tem, que é peça e serás atendido. Sim. Então, isso vem com que a gente... Nosso direito de manifestar, né? Nosso direito divino de pedir e ser atendido. Excelente. O grande detalhe dessa questão, e o mais interessante é isso. A Bíblia, né, que vem aí de anos atrás, já falava muita coisa. Que hoje está sendo cada vez mais validado, entendido, aceito
e validado por ramos da ciência. Isso é que é o mais interessante. Hoje a neurociência já vem mostrando muitas coisas que validam todas essas falas, né, de milhares de anos atrás, até antes da Bíblia já tinham falas sobre isso, sobre manifestação. Física quântica pura, né? Então, o detalhe dessa questão, peça e serás atendido. Primeira coisa, quando fala peças, né, a gente tem que entender que a nossa conversa, seja com o universo, com o nosso subconsciente, com Deus, com qualquer forma que você queira nomear, não é o que a gente está verbalizando, e sim o que nós estamos sentindo. O sentimento é a linguagem que é entendida pelo universo. Então não adianta a gente ficar verbalizando, se nós não estamos realmente, verdadeiramente sentindo. Primeira coisa. Segundo grande erro que vai de acordo com essa frase e que faz parte da manifestação, é que as pessoas geralmente elas pedem no futuro, pedem para o futuro. Eu quero tal coisa. Eu vou ter tal coisa. O vou ter não existe no calendário. Seu subconsciente não entende isso aí. Eu terei tal coisa. Eu preciso de tal coisa. Quando a gente fala eu preciso de tal coisa, a gente automaticamente está vibrando na escassez. Está passando essa vibração. E a gente vai sintonizar com essa energia. Sem perceber. Então, a comunicação, a nossa comunicação é outra coisa muito delicada. Eu vou só dar aproveitar aqui, porque nós estamos fazendo essa live, eu só me predispus a escrever o livro e a realmente assumir esse papel de professor, instrutor e manifestador, depois que até a publicação do livro eu tinha realizado e materializado todas as minhas manifestações. Aí sim, o livro estava pronto já há um bom tempo. Eu só publiquei quando eu realizei todas as manifestações que eu tinha feito. Só ficou uma que já foi materializada, que era o livro entrar no hall dos mais vendidos do Brasil. É uma manifestação que eu tinha feito. Isso aí já foi concluído depois da publicação. Tá? O que eu quero dizer com isso? Hoje a internet deu voz a todos. Isso é um fato. Então é muito importante, porém a gente tem que analisar. Você mesmo falou aí da questão da sintonia. Se a gente está vibrando no amor, você vai sintonizar no amor. É isso? Sim. Porém, quando nós estamos em conexão com pessoas, nós absorvemos sem perceber a sintonia dessas pessoas. Isso já está provado cientificamente. Tem inúmeros estudos já mostrando essa alteração, inclusive até fisiológica. Falando da sua área aqui, tem um estudo muito interessante que mostra que se você conviver com uma pessoa obesa, uma pessoa obesa, se você conviver com ela, você aumenta em 57% o risco de você ser obeso também. Tá? E tem até as conclusões. Então é muito importante. Se você quer manifestar, a primeira coisa é observar quem está te orientando e com quem você está convivendo. Se essas pessoas vão auxiliar e potencializar o seu processo. Tem um exemplo até que eu dou, vou voltar aqui à aviação. É a mesma coisa que você entrar num avião, você entra no avião, acomoda sua bagagem, vai fazer uma viagem aqui, Goiânia, São Paulo, por exemplo, Goiânia, Rio de Janeiro, vai lá pegar uma praia, entra, acomoda a bagagem, senta na sua poltrona, afivela o cinto de segurança, aí você ouve lá pelo alto-falante. Aqui quem está falando é a pessoa que vai conduzir essa aeronave até o destino. Eu não sou piloto, nunca voei numa aeronave, mas eu já li vários livros sobre aviação. Você ia ter coragem? Eu acho que ia pular pela janela, quebrar a janela e pular. Pelo menos, eu faria isso. Sai correndo. Tá? Então, a mesma coisa é a manifestação. A manifestação, ela é muito poderosa e, ao mesmo tempo, muito delicada. Lidar com a manifestação sem o conhecimento necessário, o resultado pode ser desastroso.
tá? É Depois verdade. nós vamos entrar em alguns detalhes aqui e eu quero aproveitar e puxar um gancho que você trouxe lá, que você falou, como é que a pessoa quer aumentar a renda, mas aí ela vai ter que mudar, tem bloqueio, que ela vai ter que mudar de cidade. Você lembra desse exemplo que você deu? Foi isso. Ou então, às vezes, a pessoa às vezes quer, vai ter uma renda maior em um outro emprego, mas no fundo ela não quer, porque quer dar mais próximo dos amigos, né, dos familiares, ou vice-versa, né, quer manifestar, ou passar no vestibular em outra cidade, quer passar no vestibular, só que no fundo ela não quer. Tipo Excepcional. isso. Por isso é o que eu disse, que eu acabei de dizer, que para se conduzir uma manifestação, tem que ser alguém que tenha um conhecimento amplo deste assunto. Eu vou dar um exemplo que aconteceu em uma de nossas turmas, até com uma colega nossa. Ela é excepcional, uma profissional maravilhosa, maravilhosa. Ela estava fazendo um curso nosso, se não me falha a memória, de prosperidade, eu não me lembro. Ela é super profissional, tem uma habilidade social fora do comum e as coisas não prosperam para ela. Ela manifesta não dá certo, profissionalmente não anda. E aí, no curso, eu fui fazer uma simulação com ela e nós detectamos que ela tinha um problema que na infância dela, quando ela era muito apegada ao pai, era muito apegada ao pai, tinha uma paixão pelo pai, que é normal, né, das meninas, e o pai era muito ausente. E o pai, quando ia sair, não, eu estou indo trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. E ela criou um ressentimento com o dinheiro e com a profissão, com a área profissional. E aí, Quando por criança, mais que ela identificar aquilo ali não fazia, era legal. ela se sabotava. Uhum. Por isso que existe na manifestação um passo a passo. Primeiro a gente limpa a casa, depois a gente faz o processo. Eu estou dizendo isso porque nós hoje, né, ficou muito popular a questão da lei da atração, da visualização. Isso aí é uma etapa dentro da manifestação. Antes disso aí, tem um processo e depois disso tem outro processo. E eu citei aquele exemplo porque muita gente, às vezes, assiste o filme The Secret, O Segredo, que ficou muito famoso, lê um livro ou outro e já vai para a internet ensinar a manifestação. Ai, E a gente vê e ensina só a visualização, só o processo de visualização, ou não funciona, ou vai funcionar, talvez, de uma forma não muito agradável, não muito positiva. Então, é verdade, bom a bem gente ter lembrado. atenção. Igual você vê, essa moça aí, não, pequenos detalhes que boicotam a nossa manifestação, né? Detalhes inconscientes, que a gente precisa ali dar uma aprofundada para trazer para o consciente, né? E ver o que está atrapalhando. Exatamente. É tão delicado isso, Lisa. A gente, antes, nesse exemplo que eu trouxe aqui, por exemplo, antes dela fazer qualquer coisa relacionada, e olha que ela vinha trabalhando e fazendo processo e processos. Antes de fazer isso, é como você pegar um carro, mexer no motor, turbinar e esquecer de abaixar o freio de mão. Não adianta o E é motor. importante você falar isso, porque às vezes tem gente que não acredita, porque às vezes não deu certo na vida dela, né? Mas existem muitas outras coisas por trás. Assim, funciona. Mas às Funciona, vezes pode ter algum bloqueio que a gente precisa olhar. posso garantir, posso trazer centenas de pessoas que vão dar relatos de manifestações que fizeram, que passaram pelo processo e que deu certo. Eu saí Tem vários aqui também. quinta-feira passada, eu posso falar aqui, com um colega nosso que fez o curso, fez manifestação, fez o DNA básico, fez manifestação, fez curso de prosperidade, e acabou de manifestar e nós fomos comemorar na última quinta-feira, porque ele estava pegando o carro que ele tinha manifestado, uma Jeep Compass, Glória. mostrou a foto e tal, agora já está nela Não, aí. eu vou falar, já que você falou muito de avião aí, quando eu era mais nova, meu pai é piloto também, né? Sempre voou, mas eu ficava olhando aquele avião lá em cima, parecia que era tão distante. Eu falei assim, gente, o dia que eu virar, se eu conseguir um dia na minha vida virar esse avião de cabeça para baixo, eu já vou ter realizado o meu sonho. Isso era bem mais nova, né?
E aí era uma Olha, coisa que eu tinha tanto comigo que as portas foram se abrindo, né? Acabou que assim, não foi meu pai que me ensinou ele me pilotar. auxiliou ali, mas eu fiz o curso fora dele, né? O curso de acrobacia quem fez comigo é o Marcos. As portas foram se abrindo de uma forma, mas de uma forma que eu consegui realizar esse sonho meu, que era uma coisa de criança e que eu não fiz muito esforço. Porque, no fundo, eu ganhei esse curso, né? Eu participei de uma seleção de meninas, e aí no final eu fiquei classificada e continuei esse treinamento. Então, assim, foi maravilhoso. Gente, se eu começar a contar as coisas que eu já manifestei aqui, não tem espaço para acabar a live. Essa situação sua foi até uma das primeiras que eu te perguntei e eu fiquei fascinado com Não, todo eu tenho o até uma foto quando eu transcorrer. comecei meu curso de aviação, que eu tô apontando assim pro avião do Marcos, que depois foi o meu coach. Eu um dia irei voar esse avião aqui. E aí, acho que foi uns 3 anos depois, estava eu Voou lá. nele. É. Que maravilha. Não, e vou contar mais. Na verdade, tem várias, né? Mas é outra coisa, na hora que eu várias coisas na minha vida que eu quero fazer, que aí eu manifesto, ou então, que nem você falou, é o sentir. Sentir essa emoção e querer aquilo, essa onda vibracional se espalha muito mais do que apenas a gente falar, né? Aquilo que a gente sente. O que sente. Desde os procedimentos da minha cirurgia, da minha rinoplastia, gente, o médico não tinha vaga. Você não tá entendendo? O médico só tem vaga assim para 5 anos depois. E eu, humildemente, coloquei meu nome na lista de espera, mas assim, impossível. E aí eu tinha no meu coração, nossa, gente, sabe quando chega aquela vontade, você quer com a alma mesmo? Agora eu acho que eu quero com vontade. Apareceu a sogra da minha amiga, conheci ela do nada, e não é que ela cedeu o retorno dela para mim? E eu não furei a fila, tem gente que tá há anos lá e não tá conseguindo marcar. Manifestação é isso. São coisas que acontecem. Deixa eu Desde só uma dar um vaga alô de aqui. estacionamento a gente pode estar manifestando, né? Opa, pensa na vaga. Então, gente, às vezes não é grande, nós vamos manifestar uma casa. Desde você pode manifestar uma casa, mas às vezes de coisas mínimas, né? Do seu dia a Exato. dia. Às vezes manifestar uma pessoa para te ajudar, uma pessoa mais leva para te ajudar. Manifestar uma vaga de estacionamento. Quando eu Exato. saio de casa já pensando na vaga, a vaga tá lá. Agora, quando eu esqueço, eu falei, ixi, já era. É só dar um alô aqui. Eu vi a Juliana entrando. A Juliana é uma colega nossa, uma mestra também de manifestação, de prosperidade. Ela é instrutora também de prosperidade. Uma honra estar aqui conosco. Bom demais a gente se Interessante, conectar, né? retornando aqui naquele ponto, então, você vê o tanto que é delicado essa questão, tanto que é delicada essa questão de nós sabermos, de nós nos conectarmos realmente com pessoas e com situações que estão numa energia que vão nos levar para cima. A gente tem que ter muita atenção. Por isso que é importante nós melhorarmos a nossa energia primeiro, fazer toda essa limpeza desses padrões que a gente chama de padrões bloqueadores, para aí sim a gente manifestar. Por exemplo, você falou aí, você citou algumas situações aí. Um ponto crucial para nós manifestarmos é nós estarmos com a nossa autoestima elevada. Você não ia manifestar esse voo seu, essa pilotagem, se você não apontasse o dedo e falar, não, eu vou. Não tivesse esse desejo. Não, se não tivesse isso aí, então a autoestima, como eu sempre falo, a autoestima é a base, é o alicerce. Então é fundamental trabalharmos a autoestima antes de qualquer coisa. Caso contrário, os resultados podem ser desastrosos. Já pensando nisso, nós também temos um livro que chama Autoestima Consciente, tá? Que é justamente para a gente reforçar esse processo. Devemos começar até, não digo nem começar, não tem ordem, mas devemos olhar para essa tão importante questão. em todas as áreas da nossa vida. Uma coisa reflete em todas as outras coisas. Em todas as outras coisas. Eu vou dar um exemplo agora do perigo que é isso. Situações reais. Houve uma situação onde a pessoa tinha separado do companheiro, tinha terminado o relacionamento.
Geralmente não. É normal a pessoa estar com energia negativa. A É, energia, a vibração é. não está boa numa situação dessa, né? Ninguém Término, sai, né? geralmente, é. Por mais que o relacionamento não esteja bom, a pessoa, uma saída, um rompimento, causa uma situação. Um E essa desequilíbrio, né? pessoa, ela ainda saiu de uma forma que abaixou ainda mais a autoestima dela. O que ela fez? Ela se conectou com uma pessoa, conheceu uma pessoa, se conectou, porque a gente sabe que se atrai. É. Uma pessoa que era também, que tinha uma energia, uma vibração totalmente Ressoando com aquela tal. compatível com a dela. E essa pessoa se dizia terapeuta. Hum. Inclusive, tinha até, eu fui saber depois, tinha até feito o curso de Teta Hero básico, DNA básico. Ah, só. Só. Onde no DNA básico, você sabe muito bem, tem a introdução da manifestação de alma gêmea, mas é uma introdução. Você fez o curso de alma gêmea, você sabe que é muito além daquilo ali. É. Resumindo, se conectou a autoestima baixa, a pessoa sugeriu, ela começou a fazer sessões com essa pessoa, a pessoa se falou que era uma autoridade no assunto, fez uma manifestação de alma gêmea, manifestou com a pessoa trazendo um monte de ressentimento de relacionamento passado, com a autoestima lá embaixo, e ainda a pessoa sugestionando, coisa que o terapeuta não deve fazer, tá? Se fizer, fiquem com o pé atrás, sugestionando com quem que ela deveria ficar. Enfim, mais ou menos isso. E aí ela acabou ficando com a autoestima muito baixa, ainda com ressentimento do relacionamento antigo, ela virou uma mãe dessa pessoa que ela se conectou. Virou uma mãe de Não fazer fez a tudo. O limpeza cara não antes, né? andava e fazendo tudo igual uma mãe mesmo. Tudo de fazer a pessoa fazer uma atividade profissional e ela ir lá e comprar dele como uma mãe para incentivar sabe? Coisas assim, pesadíssimas. E aí a coisa foi andando dessa forma. E ela com a autoestima muito baixa, com os ressentimentos, com essas questões, a coisa foi embolando a tal forma que chegou ao ponto. E aí ela falando, passando para a família, ela querendo passar para a imagem dele, de uma outra pessoa para a família. Uhum. Entende? Uhum. E isso foi pesando demais e a família começou a ver que não era bem por ali. Não certo? tem como, né, gente? As pessoas percebem. Não tem como como. esconder. Não tem como. Aí a própria família começou a ver, ela chegou ao ponto de alugar um carro, um bom carro, pagar mensal e dar para ele andar para falar que ele estava prosperando. Olha, Meu pai, olha onde chegou essa, entre aspas, manifestação. Então, gente, o que eu falei? O que eu quero dizer com isso? Lembra da história do avião que eu contei? Percebam se a pessoa que está orientando vocês ou que está passando algo é realmente uma pessoa que tem pelo menos um conhecimento do assunto, né? Hoje a gente vê na própria medicina, a medicina hoje, a gente procura um especialista no assunto. Com certeza. Não é isso? E tem especialista, você pega um médico oftalmologista, por exemplo, ele não consegue fazer uma cirurgia cardíaca. É médico. Verdade. Então não é porque a pessoa é terapeuta que ela vai conseguir fazer uma manifestação. É uma especialidade delicada. Exatamente. Você quer algo específico, eu trouxe essa situação agora aqui para vocês verem onde pode chegar a manifestação. Mas pode chegar em situações muito piores que essa. Estou citando uma situação que ocorreu agora e assim, muito próxima a nós. Se a gente não se trabalha, né? A gente está sempre manifestando o tempo inteiro. Então, se você não se trabalha as suas feridas emocionais, as suas crenças, nosso relacionamento, gente, faz assim, ó. Mas vem pra gente também desenvolver, crescer. Ó, eu vou ser sincera, essa coisa minha de manifestadora, antes de fazer curso nem nada, já manifestei sem querer, querendo relacionamento que deu. Tudo que eu quis tinha, mas aí o que eu não queria também tinha de defeito.
Mas não tinha, assim, não tinha manifestado conscientemente, né? Mas, gente, tinha tudo que eu quis que tinha. Mas aquilo que eu esqueci, por isso que vem a importância de alguém bem orientado, veio junto Exato. também. É interessante, você já participou de turmas nossas de manifestação de alma gêmea. Sempre quando a gente faz a lista, a gente vai ver que tem coisas ali, tem detalhes para a gente adequar, para a gente. Por isso que deve ser feita com orientação e com tranquilidade, para que não ocorra essas determinadas situações que levam para o outro Bem que lado. eu fiz o curso com você, né? Vários de alma gêmea, já dando uma ajustada, tá tudo certo. E o importante é o seguinte, Lisa, estamos sempre aprendendo. Sempre aprendendo, sempre aprendendo. E o mais importante da manifestação, como nós falamos aqui no início, e você citou muito bem essa questão da pessoa, ela faz uma vez, aí não dá certo, ou faz de uma forma que não utiliza um método, e aí fala que não dá certo, desiste. Né? Eu vou trazer aqui umas situações. O principal inimigo da manifestação é a falta de confiança. Então, se você não mergulha de corpo e alma na manifestação, acredita profundamente, grandes chances, tá, de não acontecer. Então, a confiança, ela é o principal, é a força motriz da manifestação, é a confiança. Depois, o método correto, para que aí sim ela transcorra da melhor forma. Acontece muito justamente isso. A pessoa não tem confiança, faz uma manifestação, não dá certo, e aí ela pega e desiste do processo. Eu gosto muito de trazer alguns exemplos. Você pega o Michael Jordan, por exemplo, foi o maior jogador de basquete da história. Ele fala que ele errou 9.000 arremessos em 26 partidas, onde deram para ele fazer o ponto decisivo, ele perdeu. Ou seja, ele teve várias situações que era para ele ter desistido, ele ter perdido a confiança. Mas não, ele manteve e se transformou no maior jogador. O Neymar, eu vi uma entrevista do Neymar, onde ele falava que na época dele, quando ele estava iniciando, tinha muitos garotos muito melhores que ele. E ele só viu um atrás do outro desistindo. E ele persistiu. E eu vou trazer uma outra entrevista que eu achei fantástico, o trecho, que é do Gustavo Lima, onde ele fala, o entrevistador pergunta para ele: ah, mas e se isso não der certo, qual que é o plano B? Ele falou: não tem plano B, vai dar certo. Vai dar certo. Isso aí. E aí então aí eu venho com um questionamento. Essas pessoas que você citou, você não acredita que elas queriam isso de forma tão profunda, tão da alma, que elas não desistiram e essa confiança veio por si só? Pode ser que às vezes tem alguma pessoa que às vezes ela quer algo, mas não é tão profundo que ela falta essa confiança? Pode ser. Talvez um pouco mais superficial. Porque você vê que todos esses daí foram assim, craques, você vê que a pessoa nasceu para fazer aquilo. Então eu sinto que elas queriam profundamente esse tipo de coisa. E eu acho que eu posso citar o exemplo daqui dentro de casa. Só relembrando aqui, como disse muito sabiamente a Arlene, quando a coisa chega no coração... Aí a pessoa fica, talvez, às vezes, mais confiante, que é exatamente isso que eu quero. E nos processos de manifestação, uma das coisas principais é você ter exatamente clareza, né? Clareza do que você quer em detalhes. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer coisa serve. E às vezes eu vejo que a pessoa quer manifestar algo, mas às vezes ela quer, mas não é algo tão profundo. Então, por isso, às vezes, talvez falta um pouco mais de confiança. Aí entra o trabalho terapêutico da gente olhar se é exatamente isso que a pessoa quer. Fundamental, Lisa. Fundamental. Justamente isso aí vai em total acordo com o que eu falei. A manifestação, ela tem um processo. E quanto tempo dura esse processo? Imprevisível. Imprevisível. Às vezes a pessoa pode ficar meses se trabalhando antes de fazer a manifestação. Ou às
ela está quase praticamente pronta. Depende. É. É como eu chegar para você, eu for fazer uma consulta e perguntar quanto tempo que eu vou emagrecer. Depende. Depende, né? Depende como eu estou, quanto tempo eu vou chegar a tantos quilos. Depende. Primeiro depende quantos quilos eu tenho. Uhum. Depois depende do que eu vou fazer. É uma série de Da coisas. sua disposição para chegar lá. É a mesma coisa. Cada um é um. Agora, o mais importante é, isso é real, isso acontece e é acessível para todas as pessoas. Todas as pessoas conseguem. Todas as pessoas já faz conseguem. isso, né? Durante a vida inteira. Só que se você trabalha com isso mais focadamente, limpando o que falta, esses bloqueios, a coisa flui muito melhor, né? Talvez até acelere um pouquinho mais o Com passo, certeza. né? Com certeza. É justamente isso, Liz. O processo é justamente para acelerar. Agora, é o exemplo que eu dou. Por que eu falei que é uma arte, que a gente se torna artista? Só ligar a luz aqui. Não, pode falar. Vamos imaginar que nós queremos aí correr a maratona de São Silvestre no final do ano. E a gente começa a fazer uma preparação para essa maratona. Eu não sei se são 21 quilômetros, eu não me recordo quantos quilômetros é a maratona, mas vamos colocar uma maratona Tem de 20 também. 20, né? 20 quilômetros. Vamos colocar uma maratona de 20 quilômetros. Tem pessoas que já têm um condicionamento físico, elas vão ter mais facilidade, outras menos, vão ter que fazer uma preparação, mas todas vão chegar. Quando essas pessoas chegarem, estiverem condicionadas para correr os 20 quilômetros, a qualquer momento que elas quiserem correr 5, vai ser super tranquilo, porque elas têm um condicionamento. A manifestação é a mesma coisa. A gente vai trabalhando, vai limpando, vai fazendo os processos, vai manifestando. A coisa fica tão automática que a manifestação fica o que a gente chama de instantânea. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, que aconteceu comigo, real, e a gente confia tanto na manifestação, porque manifestação, gente, tem que ser algo, isso é muito importante, tá? A manifestação, a gente não sabe como ela vai vir, tá? A gente não manifesta, por exemplo, vou manifestar um carro X, não é você ir lá na concessionária, financiar o carro e sair com ele lá. Não, isso aí você foi lá e fez uma compra. Exatamente. Você manifesta o carro e esse carro vai chegar para você de alguma forma, tá? E aí, quando vai acontecendo as coisas, no início, eu até brinco, no início é o seguinte, a gente vai fazer uma manifestação, aí você faz a manifestação, faz todo o processo, fala, não vou contar para ninguém agora, porque se der certo eu conto, se não der, ninguém fica sabendo, né? Você já está entrando ali sem confiança. Quando você desenvolve essa confiança, a primeira coisa que você faz é já falar para os outros, eu estou manifestando isso. E aí, a confiança vai ficando tão grande que você já manifesta, já esperando o momento. Aí eu manifestei uma viagem, inclusive, para a semana que vem. Eu vou fazer uma viagem semana que vem para a praia, e aí eu manifestei, fui lá, passei o cartão, comprei tudo da melhor possível. Passei o cartão e manifestei. Antes de eu pagar isso aqui, essa viagem vai ser paga. Sem recurso meu, sem nada. Um dia antes da fatura do cartão vencer, eu acertei 5 números, ou 4 números na quina. Me deu um prêmio além do que eu tinha gastado. Aí, olha que interessante. Eu peguei e falei, pô, por que eu não manifestei para a Europa? Por que não? Vou manifestar então. Passaram-se uns dias, chegou um e-mail, eu já não milito mais na minha área antiga, que é a área esportiva. Me chegou um e-mail convidando para uma atividade que vai ter na Áustria, e se eu queria ir e tal, e bababá. Então, é dessa forma que acontecem as coisas, de forma inusitada. E vai ficando
A vida vai transformando uma Exato. brincadeira, na verdade. Uma É, a gente, brincadeira prazerosa. é incrível. Vida mágica das manifestações. A gente se sente tão grato, né? Por estar recebendo eu sinto como bênção também, né? Se a gente consegue reparar para perceber quanto a gente é abençoado, quantas coisas a gente queria e hoje em dia a gente tem, é muito maravilhoso. Na verdade, foi muito importante você trazer isso. Porque a gratidão, é como eu falo, é a mãe de todas as virtudes. Quando nós agradecemos pelo que nós não temos, ou pelo que nós temos, auxilia muito conseguir o que queremos. É, Então, nós temos que iniciar pela gratidão. Gratidão pelo que nós já temos, pelo ar que a gente respira. A gente tem que ser grato. Então, trazer a energia da gratidão, mas a tá. gratidão genuína, não só da boca para fora. É sentir a gratidão, né? Assim, Isso, eu aprendi muito sair um pouco do mental e aprender a sentir as coisas, exatamente. né? Então aí esse chakra aqui, ó, é maravilhoso para manifestar. É igual eu falo. Gente, não precisa ficar falando gratidão para todo mundo, não precisa ficar postando gratidão todo santo É, dia, tá? Você tem que sentir ok, isso aí. Tem que sentir. Esse é o exatamente. principal ponto. Quando nós sentimos, nós mudamos a nossa vibração. Porque a vibração da gratidão é a vibração mais elevada. Consequentemente, nós nos conectamos, nós nos sintonizamos com quem e com as coisas que também estão nessa vibração. E aí é Perfeito. onde a mágica acontece. Um dos princípios que eu trago, está até no livro, é para nós manifestarmos a mudança da perspectiva. Isso aqui que eu acabei de trazer. Nós agradecemos primeiro, antes de nós conseguirmos. Nós agradecemos. Porque aí o nosso subconsciente vai entender que nós já temos aquilo. Exatamente, igual você falou, é a mudança de perspectiva. Por muito, assim, muito tempo na minha vida, às vezes eu ficava com a cabeça olhando só para o problema e esquecendo de todo o resto. E quando a gente muda a nossa lente, né, o nosso foco, a gente consegue perceber tudo aquilo que a gente tem com esse olhar diferente e sentir essa gratidão, né? Às vezes um pequeno Exatamente. ajuste de foco que muita gente precisa mudar esse foco. Na verdade, Lisa, nós fomos educados para olhar de uma outra forma. Então eu falo para você que praticamente todos nós temos que mudar e aquela frase que você trouxe, orar e vigiar, porque senão a gente se pega ainda voltando, retornando para esse ponto. Você falando em frase bíblica, tem uma que eu acho fantástica, que ela cabe para nós aqui, ela é até atribuída a São Tomé, eu preciso ver para crer. Né? No nosso caso da manifestação, nós temos que inverter essa frase. Eu preciso crer para ver. Você precisa acreditar para aí sim Exatamente. as coisas acontecerem. A gente falando de vibração, né, que é o princípio básico do sentimento, a gente tem algo, né, que a gente traz isso aí no nosso sistema. Eu preciso estar com alguém para me sentir feliz. É isso? Não, você precisa estar feliz para poder atrair alguém também feliz para vocês somarem. Eu preciso ter um carro para me sentir autoconfiante. Não, você precisa ser autoconfiante para aí sim você manifestar o carro, o avião, qualquer coisa que você queira. Entende? Eu preciso aumentar a minha renda para poder fazer. Não, você precisa estar bem, estar autoconfiante, ter autoestima elevada para aí sim as coisas acontecerem, você aumentar a sua renda, ser dono do seu tempo, entre inúmeras outras coisas. Então são detalhes, são mudanças realmente na nossa vida, na nossa estrutura psicológica, na nossa mente, na nossa energia, no nosso espiritual, que vão conduzir a gente para essa vida, como eu chamo, de manifestadores conscientes. Porque nós somos manifestadores, só que inconscientes. Exatamente. Aí que mora o problema, né? Mas se a gente torna consciente do que a gente quer e se trabalha, tudo flui mais rápido e de forma mais leve. E é muito interessante também, me veio aqui, tem um capítulo que eu trago do livro, acredito, capítulo 23, que é compreendendo as mensagens do universo. Então, todo o processo nosso, o universo está se comunicando conosco.
diariamente ele está se comunicando conosco. Tudo que acontece na nossa vida, ele está querendo mostrar para a gente algo, ou para nós melhorarmos em nós, corrigirmos, ou algo fantástico que está por trás daquilo. Só que a gente não entende. A gente quer que o universo chegue para a gente e fale verbalmente. Às vezes ele não tem língua, não. Você pede tanto uma resposta, mas você não para prestar atenção nos detalhes de ver o presente e receber a resposta. Exatamente. E é incrível como as respostas vêm, né? Vem e assim, constantemente. Eu tive uma questão agora, essa semana, esse final de semana, uma situação maravilhosa e ao mesmo tempo que me deu uma desestruturada, me decepcionou um pouco. E eu tô com um projeto que eu precisava de um norte, de algo, e eu me desestruturou emocionalmente e tal. Aí eu fui fazer uma caminhada, a coisa caiu como descortinou. Falou, nossa, aí a situação te trouxe o que você precisava. A situação que eu achei que era desagradável, não. Me mostrou o que eu precisava. Agora eu estou assim, abriu o meu caminho. E foi no momento de relaxamento, né? Onde a mente você caminhou. Porque na ansiedade, no estresse, gente, não vem essas respostas. A gente precisa silenciar, acalmar, fazer um passeio, conectar com a natureza, para que a gente possa vir essa resposta na nossa mente. Sensacional, Lisa, porque foi proposital. Eu sempre, quando eu preciso de algo, o caminhar, para mim, eu não vou nem fazer atividade física, eu vou caminhar. O caminhar, para mim, eu vou para o parque, justamente próximo à natureza, ele age dessa forma. Ele me coloca num estado mais favorável para receber, né, para descortinar essas coisas. E foi o que aconteceu, exatamente isso. Gente, no estresse não dá. A gente precisa desse momento de calmaria, ou de meditação, ou de caminhada, para que as respostas a gente possa se conectar com a gente mesmo, né? E conectar com a voz de Deus também. Só uma colocação aqui. Você você falou sobre manifestação, e dos principais princípios da manifestação é que a manifestação seja sua, né? Como você colocou. O que quer? Eu só quero acrescentar mais alguns exemplos para que fique claro para as pessoas, porque é fundamental. A pessoa, às vezes, ela está manifestando sem saber algo que, na verdade, não é dela. E aí, a manifestação não acontece e aí ela perde a confiança. É uma pergunta que eu faço. Quando a pessoa, eu quero manifestar tal coisa, eu falo, por que você quer manifestar isso? Às vezes, a pessoa quer manifestar porque o pai dela gostava. Ou porque o pai dela queria. Por exemplo, eu quero fazer medicina. Por quê? Porque meu pai queria. Exatamente. Não vai andar. O que você quer? O que faz seu coração vibrar? É aí que a coisa vai acontecer. É aí que nós temos energia. A energia saiu. Para sair. Exatamente. É justamente isso. Lisa, eu acho que nós já estamos chegando, por incrível que pareça, chegando no tempo. Estamos encerrando o tempo. Mas se quiser fazer outra, tá? Até a gente... nós estamos aí abertos para temas, tá? Isso, para temas. Portanto, a gente pode entrar num tema específico, a gente pode entrar num tema... a manifestação é muito... Alma gêmea, exatamente. Alma gêmea e relacionamento é um tema que eu acredito, assim, até... É um dos temas mais importantes, porque ele move a nossa energia. Quando a gente está bem no relacionamento, a energia nossa, ela transcende e ela abre portas para todos os outros caminhos. Eu acho que seria muito importante isso aí. Se o pessoal quiser, deixa aí. A Lisa vai deixar... Aí, ó, já colocaram aí, fala sobre relacionamento. Tem muita coisa para trazer, né, Wagner? A Lisa vai, sim. A Lisa vai deixar salva aí a live, depois vocês colocam lá, comentem lá o que vocês querem e a gente organiza outra com o maior prazer. E eu só queria que eu disse que eu tinha uma surpresa nessa live e pensando, né, ainda mais em vocês, ouvindo o que vocês têm pedido para nós estamos hoje fazendo o lançamento oficial do nosso treinamento sobre manifestação, treinamento online
e que vocês recebem também o livro digital Prosperidade Cai do Céu. Então, Aí sim, tá no eu link, estou tá? terminando de ler ainda. Tá, já está no link do meu Instagram. Vocês entrem no meu Instagram, tá no link lá. É só linkar, abrir, entrar e se tornarem manifestadores. Nós estamos com os primeiros agora, como nós estamos lançando agora, os primeiros vai sair assim por uma energia de troca simbólica, porque no próprio processo de manifestação e prosperidade tem que haver uma energia de troca. Nós não vamos detalhar aqui, mas tem que haver uma energia de troca. Então está saindo, eu garanto para vocês, menos que uma cerveja long neck por mês. Tá? Maravilhoso. Uma coisa assim, irrisória. Corram lá no Instagram, cliquem no link que está lá na bio, no perfil, e vocês já se tornem manifestadores. Já conecta com essa energia, né? Já aprende um pouquinho e já começa. Exato, exatamente. E quando nós viemos aqui para falar de relacionamento, quem quiser aí já manifestar sua alma gêmea também, aproveite. É isso aí. Isso aí. Então, Wagner, muito obrigado. Você tem alguma coisa que você queira deixar aqui? Falar? O Wagner vai ter curso agora também, não? Ah, sim, nós temos um curso de Theta Healing agora em abril, 25, 26 e 27 de abril, curso DNA básico, onde vocês podem aprender todas as técnicas aí básicas do Theta Healing, aprender a lidar, né, com essa energia, a se conectar, tá? E é isso. Gratidão. E eu daqui uns dias, até provavelmente mais, também nós vamos ter uma turma aí de Theta. Estou me organizando nos horários. Filha! Que notícia maravilhosa! Vamos colocar em prática aí. Porque realmente essa ferramenta me conquistou, por mais que eu seja nutricionista, agrega muito na minha vida pessoal, na minha carreira. E eu amei tanto, fez tanto sentido para mim que nada melhor do que eu poder passar para mais pessoas, né? Conseguirem dar esse salto na vida, principalmente de como a gente se sente interiormente. Exatamente! E trazer mais almas iluminadas para nossa família. Arrou! Gratidão a todos, gratidão a todas, tá? E que vocês possam tomar as rédeas das suas vidas e transformarem em grandes manifestadores. Co-criadores da